Vamos falar um pouco das propriedades do multi-instrument aqui. O multi-instrument aqui embaixo, ele permite que a gente mexa no volume dele. Ele permite que a gente altere o pitch dele. Então, por exemplo, se eu subir lá em cima, ele ficou mais agudo, mas eu posso descer também para ele ficar mais grave. Ele tem esse start offset aqui, que a gente pode fazer com que o som comece depois. Ó. Se vocês verem quando eu dou play, ele não está nem tocando mais porque eu coloquei para o som começar segundos depois de eu ter dado play. Nesse cenário aqui não é tão interessante usar esse offset, mas em alguns casos é interessante. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos depois. E aqui a gente tem as músicas, os sons, arquivos separados que a gente importou nesse multi-instrument. E aí para cada um deles você consegue selecionar, ver as propriedades dele aqui, a onda dele aqui, consegue dar um play nele aqui para ver como é que ele está. Consegue alterar o pitch dele individualmente, o offset dele individualmente. E aqui você consegue editar como que o multi-instrument vai se comportar. Se ele vai usar um algoritmo de shuffle, se ele vai usar um algoritmo de randomização, se ele vai ser sequencial. Ó, eu vou mostrar como é que cada um se comporta. O shuffle, basicamente o que ele faz ele nunca vai repetir o anterior. Ele vai estar sempre usando uma lógica que o último que foi tocado nunca vai se repetir. Se a gente mudar para o random, em alguns casos ele pode acabar pegando desculpa. Ele pode acabar pegando o último que foi reproduzido. Aí já tem os sequenciais, que ele vai estar sempre tocando sequencialmente. Nesse caso aqui ele está tocando aqui, ó. Se eu coloco em local scope, ele toca só o primeiro. Por quê? Porque eu precisaria estar dentro de um evento contínuo aqui que não parasse de reproduzir, estivesse num loop, por exemplo, para ele ficar tocando sequencialmente. Agora, se eu coloco no global scope, aí ele passa a considerar, independente do play que eu tocar, ele vai estar sempre tocando na ordem aqui. Em alguns casos a gente vai querer o Fmod dá liberdade para a gente estar usando, né? Essas opções diferentes, né? E aí, o que a gente consegue fazer além disso, né? A gente tá vendo aqui bem escondido aqui, a gente tem um trigger behavior aqui, que é basicamente a gente consegue controlar o comportamento de probabilidade, de randomização que esse evento vai ter sempre que ele for chamado. Então, vocês viram que eu abri a abinha aqui, que ela estava escondida? Aí ele dá várias opções para a gente aqui, para a gente mexer com probabilidade, condições. Então aqui, por exemplo, eu quero que esse evento ele não toque todas as vezes. Eu quero que ele toque só 50% das vezes que eu chamar ele. Então tá, eu liguei a probabilidade aqui. Então aqui a chance dele está 100%. Eu vou mudar a chance para 50%. Aí vocês verem... Só 50% das vezes que eu apertar o play, ele vai tocar, que eu chamar o evento. Mas esse caso aqui não é interessante pra gente, porque a gente sempre quer ouvir os passos, né? Aqui a gente tem a polifonia também. A gente pode estar controlando... caso, por exemplo, a gente tenha muitas propriedades do mesmo som que esteja tocando ao mesmo tempo. A gente consegue controlar quantos desses vai estar tocando ao mesmo tempo. De padrão ele vem como infinito, para ele permitir que você toque N arquivos de música ao mesmo tempo, de áudio ao mesmo tempo, mas você consegue controlar aqui para ser, por exemplo, um só. Você quer, por exemplo, vamos supor, num jogo de tiro, você quer que sempre só o jogador escute o próprio tiro dele. Então, a polifonia vai estar sempre 1, então ele vai estar sempre ouvindo o som do só do último que foi tocado. Aqui nesse caso aqui eu não consigo, com esse multi-instrument eu não consigo exemplificar muito bem como é que isso se comportaria.
E aqui, por exemplo, ele tem essa lógica de stealing aqui. Que ele vai... Quando você, por exemplo, colocar a polifonia aqui, por exemplo, eu coloquei que só um som vai tocar dos muitos que eu botar para play. Que algoritmo que ele vai estar seguindo para ele sobrepor esse som? Ele vai matar o arquivo mais antigo, ou ele não vai estar usando nenhum algoritmo? Ele vai simplesmente jogar de cara e ignorar, né? E aqui a gente tem algumas condições que a gente pode adicionar. Por exemplo, eu vou adicionar eu posso adicionar uma condição para que esse som só se comporte quando eu tocar um parâmetro aqui. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco num evento de exemplo, que a gente vai ter parâmetros aqui em cima para exemplificar. E a mesma coisa aqui para o delay e quantização. Esses aqui a gente vai usar em música, geralmente. Porque a gente consegue definir o tempo da música para a gente conseguir fazer transições dentro do tempo certinho. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Mas, basicamente falando, esses vão ser os dois cenários que vocês vão estar mais lidando na implementação. São eventos bem simples, básicos, que você vai chamar uma vez só.